Om. Namastê. Tudo bem. Voltamos do intervalo a toda. Vamos adiante. Então vamos lá. Yoga principalmente para Vata. Quais são as considerações importantes? Primeiro, o corpo está frio e o corpo está seco. Então, eventualmente, fazer oleação antes de fazer yoga. Não fazer yoga necessariamente às 4 da manhã. Tomar cuidado com o chão frio. Tomar cuidado com a parede fria. Tomar cuidado com o pé descalço. Tomar cuidado com o corpo com o tornozelo exposto. O chão e o mat não são lugares confortáveis para um vata fazer yoga de uma forma assim, simples. Então, um mat mais grosso, um isolamento térmico, dependendo do lugar que você está. E muito cuidado com a noção de que você pode acordar e fazer yoga, principalmente se você está pensando em yoga mais no sentido de alongamentos, ok? O Vata, ele precisa, antes de fazer yoga no sentido Hatha, que a gente está acostumado a falar, o Vata, ele precisa fazer Pavana Muktasana. Então, acordar e fazer rotação de articulações é a base fundamental do yoga para o Vata. Fazer um pouquinho de básica para dar uma esquentadinha. Fazer um pouquinho de Brahmari e tal, muitas vezes vai ajudar esse vata a estar com a mente mais propícia a estar sentado ali. Porque não é muito da natureza do vata necessariamente estar com a mente sentada ali para fazer yoga, ok? Então, um yoga que envolva algum grau de movimento lento, mas que tenha um tipo de movimento, na média vai ser mais viável para um vata fazer. Yoga que fica com permanência na postura e que tem que ficar só prestando atenção na respiração, não é que seja ruim pro Vata, mas vai ser muito desafiador na média de uma pessoa com Vata mais proeminente começar por esse tipo de prática de yoga. Então, essa é uma questão importante. Asanas mais no chão quando estiver no verão. Asanas mais em pé quando estiver no inverno. Vão tender a ajudar o Vata a fazer uma termorregulação. Ainda que fazer asanas no chão, pro Vata, na média, seja bom, tem que tomar muito cuidado de ficar fazendo uma sessão longa de yoga de Vata no inverno no chão, se esse inverno a umidade passa, o frio passa, entra no osso, ok? Botar um belo de um edredom, não, não vai ser, edredom, agora sim, edredom, nossa, isso que é uma frase boa, edredom dobrado, para fazer com que haja um lugar adequado Põe, desse ampim, né? É um lugar desse vata está fazendo uma prática onde ele não vivencia o atributo de duro como uma coisa central. Dá para o vata comer antes de fazer prática de yoga? Dá, mas cuidado, ok? Tomar um suquinho de uva, tomar um suquinho de laranja, tomar alguma coisa assim mais diluída, refresco, sem que esteja gelado, tomar um chá, botar um pouco de mel nesse chá. Ah, mas mel é grava vata, gente, vai ser de manhã isso, ok? Vata pode fazer yoga de tarde? Pode. É um horário bom? Potencialmente. Se for um yoga para acalmar o vata, ok? Mas de manhã existe Pavana Muktasana e existe uma série lá no canal que é Vata para yoga para fazer cocô, né? O Shanka Prakshalana adaptado, onde a gente não fica tomando aquela quantidade de água com salgado, mas ter essa perspectiva, yoga para Vata, bacia, coluna, principalmente ter essa mobilidade lateral para aquilo não enrijecer, para não travar as costas. Pode ser para o pé, pode ser para o tornozelo, pode ser para o joelho, até pode, mas assim, a principal área que o Vata vai precisar fazer ajuste na sua prática de yoga é fundamentalmente a bacia e a coluna, gente. Quiçá a cervical, mas a cervical no geral no Vata não é tanto a questão maior, ok? O gás se concentra na cintura pélvica. Muito bem. Vata pode fazer yoga com aromaterapia, Vata pode fazer yoga escutando mantras, e tudo que ajuda a criar um espaço uterino pro praticante, para aquela mente não se dispersar.
Assim, vá até fazer yoga na natureza, gente, não é que é proibido, mas na média. Ele vai ficar mais olhando a borboleta do que outra coisa, ok? Então, um espaço relativamente com menos informação, no sentido de informação mutante, né? Um lugar onde é uma sala, é uma vela, né? Uma lamparina, é um incenso. Se for um lugar muito barulhento, é um som ambiente, senão o silêncio também não faz nenhum mal pro vata. E ter essa perspectiva de fazer yoga a cada 2, 3 dias. Não necessariamente você vai conseguir propor para um vata fazer yoga todo dia, gente. Sejam sinceros, ok? Mas meio que dia sim, dia não, segunda, quarta e sexta. Já ajuda esse vata a não enrijecer as suas articulações, principalmente a do pé, né? A Rachana estava falando sobre o Kayuta Yoga antes. E na minha perspectiva, o Kayuta Yoga, ele é maravilhoso pro Vata, muito bom pro Pitta, pro Kapha depende de quem está aplicando a técnica. Quer dizer, o todo o trabalho de cintura plantar que o do pé, né, que a prática do Kayuta Yoga proporciona, ajuda o Vata a não envelhecer a parte mais Vata do corpo, que é o teu dedão do pé, que é o seu pé como um todo, que é seu tornozelo, fazer essa circulação periférica funcionar bem. Então, esse é um aspecto importante. Dá para fazer oleação antes de fazer yoga? A gente já comentou isso um pouco na outra aula. Dá. Pro Vata, isso não é tanto uma questão, a pele não vai ficar toda cagada, a temperatura não vai ficar suando, não sei o quê. Às vezes, fazer uma prática de oleação e depois disso, com o corpo já mais mole, mais amaciado, aí para uma prática de yoga asana, beleza.